Boa tarde, amados, e paz do Senhor para todos. Aqui eu quero estar deixando um versículo para a meditação de cada um dos irmãos, né? A gente tem visto aí os últimos acontecimentos, né, que tem acontecido de uns dias para cá, de umas semanas para cá, digamos assim. Estamos vendo aí, irmãos, das notícias mais faladas, né, nos últimos dias aí dessa semana, que é a chegada do furacão, do tal furacão Milton, lá nas costas dos Estados Unidos, né, no Oceano Atlântico, e especificamente na cidade de Tampa, que fica no estado americano da Flórida. E hoje, né, após chegar do curso, eu estava dando uma meditada aqui na palavra do Senhor, deixei para trabalhar um pouco mais tarde hoje, né, mudei o curso que eu faço para de manhã para poder ganhar mais tempo no dia, tarde e noite, que são os horários melhores para mim estar trabalhando. Né, e especificamente na quarta, que é um dia que não tem compromissos ministeriais na igreja. Então eu tirei um pouco de tempo, né, um pouquinho antes de sair para trabalhar, para estar meditando na palavra do Senhor. E o versículo que eu estou, né, dando uma meditada referente a tantas notícias que a gente tem ouvido nesses últimos tempos, inclusive devido a esse furacão. Para quem não sabe, os furacões eles são divididos por categoria, desde a categoria 1 até a categoria 5. Quanto maior a categoria, mais forte, maior é esse furacão. Para você ter noção, um furacão de magnitude 1, de categoria 1 a 2, ele já é triplicamente o dobro da cidade de Santos inteira, que é uma cidade que tem aí na sua faixa etária de 15 a 17 quilômetros, desde a zona ZN, zona noroeste, até a ponta da praia, que é a entrada do porto da cidade. Então, um furacão nessa categoria, entre 2, 3, digamos assim, ele é do tamanho da cidade de Santos. Esse furacão Milton, que os Estados Unidos nomeou de Milton, ele é imensamente maior do que a categoria 5, que é até então mundialmente conhecida como a mais alta categoria que um furacão pode chegar. E segundo os estudiosos, né, oceanólogos, entre outros estudiosos desses fenômenos que ocorrem no mar, no oceano, nos oceanos, esse furacão ele já ultrapassou de longe a categoria 5. Já estão cogitando falarem na categoria 6. Esse furacão ele chega hoje, na noite de hoje, dia 9, na quarta-feira de 9 de outubro. Ele vai chegar sobre a costa dos Estados Unidos, especificamente nessa região da cidade de Tampa, que é uma cidade litorânea como nós que estamos aqui no litoral também do estado de São Paulo. E segundo esses estudiosos, os estragos desse furacão vão ser inexplicáveis. Que, no entanto, se a gente, para você que está acompanhando aí notícias, seja por internet ou redes televisivas, você já pode estar observando que é uma região que abriga 3 milhões de pessoas. Vamos dizer que seria a região de Santos, toda a região administrativa da cidade de Santos, desde Bertioga até a cidade de Peruíbe. Então seria uma região complexa do tamanho da Baixada Santista inteira, de 9 cidades, sendo devastada por um furacão que está a quilômetros de distância no oceano mais próximo da costa. O próximo que eles falam aí é por volta de 50, 30, 40, 100 quilômetros de distância da costa, né? E pode chegar um pouco mais perto, dependendo da região ali. E como nós sabemos que os Estados Unidos ele é um país continental também, como o Brasil, ele é muito denso, então o mar abrange muitas regiões ali dos Estados Unidos com mar aberto. E isso vai ser uma catástrofe, segundo os estudiosos e segundo o que estão dizendo, as mídias estão dizendo.
Só teve um furacão com uma magnitude, não me lembro agora o nome dele, né, mas teve um chamado Irma, se não me falha, foi o maior até então registrado, categoria 5. Esse ele é muito mais devastador que o furacão Irma, que se não me engano é de 2007. Não estou dando aqui precisas informações porque eu não vasculhei sobre os furacões anteriores. Irmãos, você deve estar se perguntando, mas pastor, o que tem a ver tudo isso que você está falando com Bíblia? Irmãos, por incrível que pareça, tudo isso está escrito na palavra. Tudo isso está bem descrito nas escrituras sagradas. Como, por exemplo, aqui no capítulo 21 de Lucas. Lucas capítulo 21, verso. Vamos estar lendo aqui, ó. Ele começa no capítulo 21 falando sobre a oferta da viúva pobre. Já na sua segunda parte, em versículo 5, ele fala sobre a destruição do templo. A partir do verso 7, ele já vem dando sinais dos princípios das dores. Então, o capítulo de Lucas, no verso do capítulo 21 de Lucas, a partir do verso 7, ele é totalmente escatológico. Para quem não sabe o que é escatologia, é o estudo do fim, é o estudo do porvir, é o que vai acontecer. São estudos bíblicos do futuro. Escatologia, na teologia é conhecido como escatologia. E aqui no capítulo 21, verso 7, ele é um capítulo, por sua parte, 80% escatológico, porque ele vem falando dos acontecimentos, de coisas que irão acontecer. O que me chama a atenção aqui, eu não vou estar entrando muito dentro dos versículos em si, mas vamos estar falando sobre os temas e o intuito desse vídeo é que você venha acompanhar, que você venha depois estar fazendo leituras bíblicas desse tema a qual estou aqui apresentando para os irmãos. E aqui no capítulo 21, verso 7, ele fala princípios a dores. Lembrando que por se tratar do evangelho de Jesus, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Os 4 evangelhos que falam sobre a vida de Cristo. E todos eles contêm todo o estudo, toda a exposição teológica de Jesus, amém, nos seus 3 anos de ministério. E esse, por ser os 4 evangelhos, esse mesmo tema ele se repete no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 3, da altura do verso 3 ao 14, e também no livro de Marcos, capítulo 13, da altura do verso 3 ao 13. Ambos os três livros, os 3 evangelhos de Jesus. Lucas, Marcos e Mateus tratam esse mesmo tema. O mais aprofundado é o livro de Lucas, porque Lucas ele era doutor, ele era estudado, ele era formado. Então ele traz um teor teológico mais preciso do que os demais livros. Amém? E aqui Lucas ele vem falando, né, o doutor Lucas, ele vem falando, né, no versículo 7 sobre o princípio das dores. Né? Eu vou estar fazendo algumas leituras e para a gente ganhar tempo e não ficar um vídeo muito extenso. Vamos ler aqui. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? Aqui são os discípulos perguntando para Jesus. E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondendo ele, disse Jesus, vede que não sejais enganado, porque muitos virão meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Verso 9, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que no primeiro aconteça essas coisas, mas o fim será logo. Então lhes disse, levanta-se-á nação contra nações, reino contra reinos, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá. O verbo acontecer está no futuro, para que deis testemunho. Vamos parar por aqui no versículo 3, irmãos. Que Jesus, primeiramente, né, em resposta aos discípulos, os discípulos perguntam para Jesus, mas Jesus, como que vamos saber
que é o princípio da dores. Por que princípio? Porque é chamado de princípio da dores. Porque será um momento de grande tribulação. Serão criadas leis, serão criados protótipos todos contra o cristianismo. Haverá perseguições políticas, nacionais, internacionais, regionais, enfim. E aqui Jesus ele vem dizendo aqui no começo, no verso 7, entre o 7 e o 8, né? E por mais que até o aumento de todas essas coisas aí que a Bíblia fala, um dos maiores sinais que Jesus já põe como a primeira escala que Jesus vem falando é sobre o aumento das heresias, dos falsos profetas, como diz aqui, ó. 8, e respondeu-lhe, vedes que ninguém vos engane. Aí aqui ele vem falando, por quê? Não engane. Irmãos, nos últimos dias, um dos grandes sinais dos princípios da dores, que Jesus está à porta, seria os enganadores, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos bispos, os falsos ministros, os falsos pregadores. Cada dia que passar, quando mais perto tiver a volta de Jesus, maior será o número de falsos pelo mundo. Que ele não está falando de profecia, de falsos profetas, pessoas que falam no nome do Senhor, eis que te digo, não. Ele está falando do o cursor aqui usado é o ensinamento bíblico. Uma das características do falso profeta não é profetizar mentiras ou falsidades. Isso é uma das questões. Mas o falso profeta ele propaga um evangelho mentiroso. E seria comum e será comum nos últimos dias. Então nós temos coisas mais importantes para se preocupar do que simplesmente só com falsas profecias. Eis que te digo, eis que te digo, eis que te falo. Não, nós temos que começar a ser os crentes bereanos. Os crentes bereanos, quem que eles puseram à prova bíblica? Paulo, o maior teólogo que existiu na Terra. Só perde para Jesus. Foi o homem mais sábio, um dos homens mais cheios do Espírito Santo. E ele foi estender uma bandeira do ministério na cidade de Bereia. E aqueles homens e aquelas mulheres, por serem muito estudiosos da palavra, a palavra relata aqui, eles puseram Paulo em prova. Cada detalhe que Paulo falava, eles estavam na Bíblia. Aqui nós já vemos aprendendo com a palavra o que esse negócio que pregador tem. Põe a sua Bíblia no banco, fecha a sua Bíblia, presta atenção, não está errado. O verdadeiro pregador, ele fala para você, fica com a Bíblia aberta, vai vasculhando tudo que eu estou falando, vai verificando se o que eu estou dizendo está dentro das Escrituras. Então, meu amado, vamos se acautelar com os falsos evangelhos, com os falsos pregadores, sim, com as falsas profecias, que não é o carro-chefe da igreja. O carro-chefe da igreja é a Bíblia. E uma das coisas que os falsos profetas mais fazem não é pregar a Bíblia. Eles põem uma das formas erradas que eu sempre vejo muita gente falar. Eu não entendo desta forma, eu não interpreto desta maneira. A Bíblia não está à disposição da sua interpretação ou da minha. A Bíblia ela não está a ponto da interpretação de ninguém, nem do melhor teólogo da Terra. Né? Ninguém está acima da Bíblia para decidir ou achar ou não achar que está correto ou certo. O maior propulsor da Bíblia, o único que tem razão e o único que tem o poder de expor alguma opinião certeira, sem questionamento, é o Espírito Santo, que é o mentor da Bíblia. É o que cativou homens a escrever a palavra do Senhor, que inspirou o ser humano a escrever a Bíblia. Então a inspiração da Bíblia deve ser, a inspiração da Bíblia é do Espírito Santo. A interpretação da Bíblia deve ser pelo Espírito Santo. Não existe teologia. Se a teologia que você estuda, se a teologia que você aprendeu ou está aprendendo te leva a pensar do seu ponto de vista e não ao ponto de vista que o Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas, está errado. Então tome cuidado. Vigie. Eu não vou se estender muito. Aqui tem exposição de muitas horas, de dias. Mas eu quero só fazer um vídeo de alerta para os irmãos. Aqui Jesus ele continua dizendo que haveria sinais. Ó, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, guerra, Estados Unidos contra Iraque,
Ucrânia contra a Rússia, Israel contra Líbano, contra Irã, e aí vai, e aí vai. Então, sinais de guerra a gente tem. Irmãos, você sabia que hoje tem 3 guerras ativas? Ucrânia, Rússia, Israel, no Oriente Médio, Israel com Irã, Israel com o Líbano, e muitos outros países que estão em guerras mais pequenas. Eu não me lembro agora o nome do país, mas também é lá do Oriente Médio. Então, meus amados, a Bíblia está se cumprindo. Acredite eu, acredite ou não. Acredite você ou acredite ou não. A Bíblia está se cumprindo. E a palavra fala que os sinais seriam esses: o crescimento das heresias, dos falsos ensinamentos, dos falsos doutores da palavra, que tem hoje. Não é difícil você achar pessoas que se auto-intitulam, que entram como falsos, porque foi intitulado por poder de si só, não por poder divino. Então devemos tomar cuidado, devemos ser cautelosos, porque o aumento das heresias, do falso testemunho, das seitas. Seitas é uma igreja que prega heresia, que prega contra a Bíblia, ou que usa as escrituras bíblicas para pregar e interpretar a Bíblia aos teus pontos de olhos, e muitas dessas vezes são interpretadas a favor do pecado alheio, nunca condenando, nunca repreendendo, nunca dando uma repreensão. E aqui Jesus ele fala que o segundo sinal, guerras. E o terceiro sinal, revoluções. O que seriam essas revoluções, irmãos? Revolução é algo que vem do revoluir, evoluir, verbo grego revor, revoluir, evoluir, crescer, criar, se expandir, criar uma nova tendência. Hoje, a revolução tem tomado conta do mundo. E qual que é a revolução? Revolução no Brasil, a revolução da mentira. Hoje no Brasil, você ser alguém que defende a verdade, algo honroso, algo tradicional, costumes tradicionais, é criminalizado. Você dá a sua opinião a respeito de algo constitucional que se diz a respeito de todos, de uma nação inteira. Dependendo do que você falar, você pode ser preso. Revolução. O Brasil ele evoluiu tremendamente nos últimos 5 anos. O Brasil, que até então era um país democrático, uma república democrática, para quem não sabe como que é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, que até então era uma república democrática. Hoje não é mais. Então, quando Jesus fala das revoluções e todas essas revoluções que aconteceriam no mundo, que vai acontecer no mundo, melhor dizendo, está no Brasil. Né? A gente vê, para quem é mais ligado aos conteúdos políticos, sabe do que eu estou dizendo. Hoje no país, você ser uma pessoa que extorquiu uma nação inteira, você ser uma pessoa que foi presa por ter roubado, comprovadamente ser condenado em 3 instâncias, ser considerado como corrupto, ficar preso quase 2 anos e sair da prisão para ir para a presidência. Revolução. Nunca se houve na história do Brasil uma situação como essa que aconteceu recentemente. O judiciário, em vez de fazer justiça dentro da Constituição, ele rasga a Constituição, que é a lei magnânima de um país. É o que dita as regras do país em tudo quanto se diz direito e deveres. Então estamos vendo no Brasil, estou falando do Brasil, se a gente for para países de fora, pior ainda. Então, coisas que até então nós não vivíamos no país, estamos vivendo. Eu não me lembro se foi no ministério que hoje eu coopero, que eu falei referente a pastores que foram presos no estado de Minas, na região ali de Minas Gerais, próximo ali do Triângulo Mineiro, que não é tão longe da cidade de Franca, onde eu me formei, pastor. E então estamos vendo pessoas, né, o Brasil, uma das leis, né, dos direitos que o Brasil tem. O Brasil ele é um país, como que fala, gente? Eu me perdi com as palavras. Mas o Brasil ele é um país aberto para religiões.
cristianismo, que é o protestantismo, catolicismo, espiritismo, né? E entre outros. O Brasil é um país livre para você ser religioso e a Constituição defende as religiões. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a Constituição brasileira hoje, as leis criadas recentemente, dos últimos anos para cá, tem favorecido a Igreja de Cristo no Brasil? Pastores sendo presos. Você não pode mais falar sobre homossexualismo, você não pode mais falar de corrupção, você não pode mais dar nome aos bois, você não pode mais chamar roubo de roubo, o ladrão de ladrão, você não pode fazer muitas coisas, que você vai ser considerado um criminoso da mais alta patente. Então as revoluções que Jesus está falando são exatamente isso. Pastor, mas não, é exatamente essas revoluções. A revolução, ela viria não para trazer, não para preparar o mundo para Cristo, mas preparar o mundo contra a igreja. Então as leis, as instituições, né, os adendos que são abertos nas constituições mundiais são todas para favorecer a vinda, a estabilização do anticristo no mundo. Leis são criadas, né? Pessoas que são consideradas minoria hoje têm mais poder do que a maioria. Então todas as constituições, inclusive no Brasil, está sendo feito tudo conforme o sistema quer. E o sistema que realmente, irmãos, que vai ser mais... que está sendo mais preparado esse mundo é o sistema do anticristo. Para quem não sabe, o anticristo, a palavra relata que ele é alguém com viés homossexuais. Então hoje nós vemos muitas leis para os homossexuais, né? Eles hoje têm poder, têm fala para criticar, para zombar, para agir, né, para agir contra a Constituição, contra os direitos religiosos de uma pessoa. Mas de uma pessoa que fala, que prega algo que a Bíblia condena o que eles fazem. Você está preso, você está morto, literalmente falando. Então aqui, meus amados, a revolução que Jesus ele vem falando é exatamente essa, né? Não vos assusteis, porque é necessário primeiro que aconteça todas essas coisas, mas o fim não será logo. Então outro detalhe, então muitas das vezes a gente ora a Deus que tenha misericórdia, olha aquele furacão nos Estados Unidos, oh Deus, olha o Brasil, situação que tá, o criminoso sendo liberado. Hoje se você matar alguém, você não fica 17 anos preso, mas se você levar uma Bíblia para uma praça pública e se voltar contra um sistema corrupto, você vai ser preso 17, 14, 15 anos, sem nunca ter feito um crime. Talvez você esteja orando, Senhor, me livra disso, Senhor, me livra, meu amado. Eu quero te dizer uma coisa, a nossa oração mais correta hoje seria: Senhor, me dê força, Deus, me dê coragem para que eu possa passar por essas provas de pé, porque não vai melhorar. Senhor, você está tirando a nossa esperança. A minha esperança é a única, para o céu. Porque aqui na terra eu estou de passagem. Aqui eu estou em 36 anos. Pode ser que eu não passe dos meus 36 anos na terra. Vou morrer. Isso aqui vai para a terra. Isso aqui vai voltar para o pó. Fôlego de vida volta para Deus. Mas e a minha alma? Vai para onde? Então minha esperança ela é viva. Ela é viva para que eu viva na eternidade. Então, meus amados, e aqui Jesus ele vem falando mais e mais. Mas vamos pular, né? Aqui ele fala no 10. Levantar-se a nação contra nações, guerras, reino contra reinos, guerras. Haverá grandes terremotos, tem terremotos por todos os lugares, inclusive até o Brasil já está sendo cenário para terremotos. Epidemias. Falou de epidemias ou pandemias. Todo mundo já sabe. Veio a da Covid-19. Virá mais e mais pandemias, epidemias e entre outros. Fome tem muitos lugares no Brasil de pessoas passando fome. Na Baixada Santista eu sei de pessoas que estão passando fome. Pessoas que vivem na rua, não estou falando do mendigo que é viciado em droga, mas tem pessoas que estão na rua por falta de condições financeiras mesmo de se manter e acabam ficando na rua e aí sim se contaminando com drogas, entre outros. E aí ele fala, e haverá fomes em vários lugares, então não é só em países subdesenvolvidos, não só em países desenvolvidos e nem países em desenvolvimentos, que é o caso do Brasil. O Brasil hoje ele é considerado um país de segundo mundo, não é nem mais de terceiro, de segundo mundo, o que não deixa o país crescer para primeiro mundo é a má distribuição de rendas gerada pelos maus governos, que esse país sempre foi regido. Irmãos, e aqui ele fala coisas espantosas também, grandes sinais do céu. Então esses grandes sinais do céu é tudo que vem do céu para a terra, chuva,
tempestade, redemoinhos, tornados. O Brasil é privilegiado até por enquanto, porque no Brasil não tem grandes catástrofes desse formato que vêm do céu, a não ser chuvas. Uma das maiores catástrofes que atende o Brasil, que ataca o Brasil, são chuvas. Ou falta dela. Para quem não sabe, a falta de chuvas também é um fenômeno ligado ao céu, à astrologia, né? A meteorologia que eles falam, tudo ligado ao universo, céu, atmosferas, entre outros. Então aqui a palavra fala que haveria sinais. Vamos lá para o interior do estado de São Paulo. Hoje estamos aqui no litoral. Olha o litoral, olha a região da Grande São Paulo, as regiões do interior, região de Franca, onde é a minha cidade, Ribeirão Preto, onde eu morei também, estão queimando e não há uma gota de chuva para cessar esse sistema. Tudo isso são sinais, mas o mundo, o tempo não é mais o mesmo. Tempo de calor tá frio, tempo de frio tá chovendo, tempo de chovendo tá extremamente calor, os calores absurdos. Tem esse registro de cidades no Brasil chegando a 50 graus Celsius, tem cidades no Brasil chegando a menos 0 graus Celsius. Então o mundo tá descontrolado e tudo isso tá acontecendo dentro do Brasil, a gente só não tá se atentando. Então tudo isso é sinal que Jesus está voltando. E aí ele vem dizendo: antes, porém, de todas essas coisas lançarão mãos de vós e vos perseguirão. Perseguição. Grandes serão as perseguições dos crentes nos últimos tempos. Então te prepara se você quer ir para o céu. O céu não é dado de graça, não. O céu não é dado de brincadeira, não. Para entrar no céu, você tem que ser batalhador, tem que ser lutador, mano, senão você não entra. Entregar-vos às sinagogas, o que me chama a atenção. Que ele não está falando que você vai ser primeiramente ser entregue a poder governamentais. Primeiro sinal que Jesus fala que nós vamos entregar a sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, é a igreja. Que Jesus está falando que os primeiros que vai nos entregar é aquele que está congregando comigo. Os que mais vai me entregar, os primeiros a me pôr na mão da justiça do homem, por ser cristão, por ser correto, por ser um homem de valores tradicionais. Uma pessoa que defende o tradicional, o correto, o certo, o padrão. Tudo tem um padrão. E se sair fora do padrão, já sabemos pela ciência, não dá certo. Então hoje nós vemos, irmãos, casamentos homossexuais, de homem com homem, mulher com mulher, família sendo extirpada, porque imagina se essa moda pega. Homem com homem não gera, mulher com mulher não gera. E sem falar que é abominação. A abominação é a palavra mais pesada que a gente encontra na Bíblia. Pior até mesmo que o ódio e a abominação. E aqui é Deus que abomina, é Deus que odeia, né? Pessoas que praticam iniquidades, principalmente crentes que conhecem a palavra e praticam iniquidades. Tomar cuidado. Então, os primeiros que vai nos perseguir é o irmão. Ou irmãos, Judas, melhor dizendo. Das perseguições das igrejas. Vai ser uma igreja perseguindo a outra. Vai ser pessoas dentro do ministério que você congrega te perseguindo. Entendeu? E aos cárceres, levando-vos à presença dos reis governantes. Engraçado que aqui é a última escala que vai ser usada para fincar a bandeira da perseguição contra o cristão é no governo. Então, aquele que está do seu lado, até tem Marcos diz, né, nesse capítulo 24 não, perdão, no capítulo 13, que até aquele que está comigo, até aquele que é sangue do meu sangue, aquele que é do meu sangue, aquele que tem um vínculo comigo, eu vou ser entregado por eles aos tribunais. Tá entendendo? Você tem que conseguir entender o que a palavra está falando. E aqui ele continua dizendo tudo isso por causa do meu nome. Você sabe por que está acontecendo aquela guerra em Israel? Por que que o Líbano atacou Israel? Uma data muito importante para Israel. Ou por que que hoje o Irã também atacou Israel? Porque eles são judeus. Porque eles são conterrâneos de Cristo. Simplesmente por isso. Porque eles são irmãos de terra de Jesus. É a terra onde Jesus nasceu. Simplesmente por isso. Então é uma aberração. É a pior das atrocidades. Você vê um crente defender, falar que Israel está errado. Israel está se defendendo de um ataque covarde.
Os valores do Brasil. O Brasil hoje se posicionou do lado de terroristas, de pessoas que arrancam cabeças de crianças recém-nascidas, de pessoas que matam mulheres, idosas, idosos. Entendeu? E o governo brasileiro hoje, infelizmente, é a favor disso. E contra Israel. E ai da nação que é ou vai contra Israel, não prevalece de pé. Então aqui Jesus, para a gente já finalizar, ele fala sobre isso. E eu comecei falando sobre o tão famoso furacão, que é um dos maiores temas abordados hoje na mídia brasileira e mundialmente. Porque não se trata de um furacão qualquer, é um furacão de magnitude 5,6, que praticamente acredito que vai ser um dos únicos considerado categoria 6 no mundo, até o momento. Capítulo 21, verso 25, olha o que fala a Bíblia. O tema já muda, mas é o mesmo tema principal. Aqui é um subtema do tema principal, que é os sinais do fim. Aqui o subtema é a vinda do Filho do Homem. Está falando da volta de Cristo para a igreja. O mundo não espera Jesus, nós esperamos. Mas quando Jesus vir, ele vai voltar para todos, para o mundo, para quem espera, para quem não espera, para quem acredita, para quem não acredita. E se você for uma das noivas prudentes, você vai ao encontro do noivo. Agora, se você for uma das imprudentes, você já sabe o fim. Aí aqui no 25 ele diz assim: haverá sinais no sol, temperaturas grandes, altas, altíssimas, como disse. Na lua, quando se diz da lua, talvez você vai, qual que muda? O que tem a ver a lua, pastor, com o tempo? Você saber que a lua é a raiz, digamos assim, das estações. Ela que dita quando entra verão, quando sai verão, quando entra inverno, quando sai inverno, quando entra outono e quando entra primavera. Tudo é feito pela lua. Então, mudanças nas estações. As estações ficariam descontroladas, como eu já também falei anteriormente. Aí eu te faço uma pergunta, pelo que eu tenho visto, faz 6 meses que eu estou na Baixada Santista, e o que eu mais tenho visto falar das pessoas, e até inclusive das mídias, né, dos meteorologistas, que nunca se houve um tempo tão estranho como tem sido esses últimos anos aqui na Baixada, que está acontecendo fenômenos jamais vistos na Baixada Santista, neblinas, nevoeiros, coisas que não são tão comuns na Baixada nesta época do ano. Estamos entrando em temporada. Então, irmãos, um descontrole nas 4 estações do ano. Tudo isso é a lua, aqui mencionado no capítulo 21, verso 25 de Lucas. E ele também diz aqui, ó, nas estrelas sobre a terra. Nas estrelas. Para quem não sabe, o Sol ele é uma grande estrela também. Mas aqui quando ele está dizendo das estrelas, o grande sinal das estrelas, meu amado, é uma mudança como que eu posso dizer, meu Deus, no cosmo do universo. Meteoros cairão sobre a Terra. Amém? Então é algo mais presta voltagem que a palavra está fazendo medição. Sobre a Terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido dos mares e das ondas. Para quem não sabe o que está dizendo aqui, angústia. Vê um vídeo aí dos Estados Unidos agora, de uma hora agora, de 2 horas atrás, de um dia atrás. Eles estão extremamente eles estão perplexos, eles estão angustiados, porque não se sabe dizer qual tamanho será o estrago deste furacão Milton, que já é considerado um dos maiores furacões registrados no mundo, categoria 5-6. Então é a Bíblia cumprindo. Então, quando aqui, se você pegar uma outra versão da Bíblia, aqui vai estar escrito: e a angústia entre as nações em perplexidade por causa dos furacões no mar. Então, o que um furacão causa no mar? Bramido do mar. Irmãos, é ensurdecedor. Um furacão, ele é devastador. Ele simplesmente traz ondas de 3, 4, 5 ou mais metros. Ele causa tsunamis em regiões com ondas dessas magnitude de 3 a 4 metros para mais. Santos, por exemplo, é uma cidade a 1 a 2 metros acima do nível do mar. Se viu uma onda de 4 metros, seguida de algo que aconteceu dentro do mar, que seja um furacão ou um terremoto, e vinham ondas de 3 a 4 metros, a 5 metros sobre a cidade de Santos,
A cidade de Santos ela é devastada, para você ter uma noção do que é que a Bíblia está falando. Então, bramido do mar simplesmente é o resultado de um furacão, que causa também onda. É assustador. Você que mora aqui no litoral, olha esse mar imenso, a coisa mais linda, gigantesca. Um pedacinho de terra que nós moramos. Imagina se esse gigante resolve bramir. E esse oceano que estamos é o Pacífico. Ele é bem pacífico, por isso tem esse nome. Porém, já há outros oceanos totalmente diferentes, que é o Atlântico, no caso do Atlântico, que é lá na América do Norte, Estados Unidos, Europa, e também a Antártica ali, aqueles lados. Então, meu amado, aqui Jesus ele está alertando, eu estou voltando. Né? Ele está voltando. Os sinais estão aí para todo mundo ver, acredite ou não, ele está voltando. Ele está à porta. E ele diz aqui para a gente finalizar essa leitura, que já até estendeu a mais do que eu queria. E ele pôs aqui ó, no 25. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, irmãos, tem coisas aí vindo. Prepara. Se você realmente quer ir para o céu, se realmente você quer ser salvo, prepara. Não vou falar põe a tua... Tá muito clichê. Põe tua casa em ordem. Vamos pôr a casa em ordem. Eu acho tão bonitinho esses profetas. Põe tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Eu ponho a minha, tu põe a tua. Porque dá a parecer que quando uma pessoa fala põe a tua casa em ordem, ele tá com a casa dele em ordem. Nem sempre tá. Muito fácil apontar, muito fácil olhar, achar o pecado do outro. Eu te trago aquilo que Jesus fala. Tira a trave. Deixa a trave do olho do teu irmão e tira, né? O arvoredo, tira o gigantesco cisco que tem dentro do teu olho. É muito fácil, eu fico só olhando essas pessoas. Eis que te digo, põe a tua casa em ordem, é pecado, não sei o quê. Meu amado, no dia que você for santo, você não vai estar aqui no meio da gente para acusar. Você vai estar pro céu. No dia que eu for santo, que eu estiver na categoria de santo, de certo, com a minha casa em ordem, eu não vou ficar aqui no mundo para se contaminar. Jesus me leva. Então, enquanto você está aí apontando o dedo, põe a tua casa em ordem. Eu te digo, eu ponho a minha em ordem. E você pôs a sua. Então, aqui Jesus ele continua dizendo, para a gente já finalizar, e eu preciso ir trabalhar, que o povo se assustará, a humanidade vai entrar em choque devido a tudo que vai acontecer. Nada mais justifica o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. É o mais, vamos dizer assim, uma das coisas mais, como que eu posso dizer, assustadora, porque ninguém nunca esperou um furacão dessa magnitude. E tá lá, cumprindo o que está escrito aqui na Bíblia. Aí ele termina falando assim, ó. Então, você verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, começaram essas coisas a suceder. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Redenção. O tempo que Jesus vem nos buscar. Redimir, devemos se redimir dos nossos pecados. Devemos se arrepender. Mudar de vida. Que Jesus ele não está falando especificamente para uma pessoa, ele está falando para o povo. Principalmente para você aí, ó, que adora dizer do pecado, usar a tribuna, usa os momentos que tem para falar do pecado do outro, que Deus está revelando o pecado à beta. Fala para Deus revelar o seu pecado. Talvez o seu pecado está muito oculto e está sendo muito exposto ao pecado alheio. Ah, pastor, mas não, meu amado, enquanto você estiver na terra, significa que você ainda está pecando. Amém? E o seu papel e o meu papel é pôr as nossas casas em ordem. E sim, ajudar o próximo, aconselhar o próximo, pôr a casa dele em ordem, não julgando, não falando. Imagina se Jesus trata o pecador igual eu, igual você trata. Imagina se os olhos de Jesus olhassem para mim igual eu costumo olhar para a pessoa que está pecando. Então vigia. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar de meditação para os irmãos nessa tarde. Medita. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem todos os dias. Seja canal de bênção, não de acusação. Seja canal, seja a mão que se estende para levantar o caído, seja o bom samaritano. Porque de julgador o mundo já está cheio. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém.